Bom dia, meus amores! Tudo bem? Hoje é dia 12 de maio de 2020. Já estou morrendo de saudade de vocês e espero que vocês também estejam com muita saudade de mim. Tudo bem? Vamos fechar nossos olhinhos para fazer a nossa oração, como todo dia nós fazemos? Vamos lá? Fechando os olhinhos, agradecendo a Papai do Céu pelo dia de hoje, pela comida que nós temos em casa, pelo trabalho da mamãe e do papai, pelo trabalho da tia, pela nossa saúde. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governe, ilumine. Amém. Então, hoje, na nossa aula de português, nós iremos falar sobre divisão de sílaba, né? A divisão silábica. Eu tenho certeza que vocês sabem como é que se divide uma sílaba, né? Dividir é separar todas as sílabas de pedacinho da palavra, tá? Aí eu já coloquei um exemplo. Tem aí divisão silábica. Vocês estão vendo que silábica está separada? Então, temos silábica. Então, nós iremos ver como é que fazemos essa separação, certo? Então, primeiro, vocês têm que saber o que é sílaba. E o que seria a sílaba? E aí? Sílaba é o conjunto de sons emitidos de uma só vez. Como, por exemplo, que é colocar escrita a palavra Quando a gente fala olha, só sai um som da minha boca. Rato. A sílaba ra, só sai um som. Ra. O re e o a. A letra re e a letra a. Ra. To. Olha o to. To. Só sai um som da minha boca. Então, sílaba é um único som que sai da boca. Um único som. Não tem como sair mais de um som em uma sílaba, tá? Vai sair na palavra inteira, rato. Mas a sílaba só sai um som. Como é que nós formamos uma sílaba? Uma consoante, uma vogal, tá? Raposa. Falei uma sílaba, raposa. 3 sílabas. Penduradas. Pen. Só sai um único som da minha boca. Penduradas. A palavra penduradas tem 4 sílabas. E todas as sílabas sempre vai ter vogal. Não tem como formarmos uma sílaba sem a presença da vogal. Vocês lembram que lá mais atrás vocês estudaram a família de cada consoante? Então, cada consoante tem a sua família. E a família das consoantes é formada por vogais. A, E, I, O, U. Então, percebam que toda sílaba sempre vai ter uma vogal, certo? Então, vamos contar quantas sílabas tem a palavra aí, campo. Campo. 2 sílabas. Cidade. 3 sílabas. Comida. Também tem 3 sílabas. Agora, existe a classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Vocês lembram? Vamos ver? Nós temos aí também pipoca. Tá vendo que a palavra pipoca dá 3 sílabas? Sol. Uma única sílaba. Tartaruga.
Ó, tartaruga, 4 sílabas. Sol. Quando eu falo sol, quantas sílabas sai da minha boca? Só uma. Ó, sol. Pipoca. Pipoca. Tá? Agora vamos ver a classificação. Então, nós temos a dissílaba, trissílaba e polissílaba. Quando uma palavra é chamada de dissílaba? Quando ela tem 2 sílabas, tá? Por exemplo, na palavra campo. Campo. Nós temos 2 sílabas, então ela vai ser o que? Uma palavra dissílaba. A palavra cidade. Cidade. Quantas sílabas eu tenho? 3. Então, ela vai ser trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. E quando ela é polissílaba? Quando ela tem 4 ou mais de 4 sílabas. A palavra tartaruga. Ó, tartaruga. Tem 4 sílabas. Então, a palavra tartaruga, ela é uma palavra polissílaba. Lembrem, quando a palavra tem 2 sílabas, chamamos elas de dissílaba. Quando a palavra tem 3 sílabas, chamamos ela de trissílaba. E quando a palavra tem 4 ou mais de 4, 5 ou 6 sílabas, nós chamamos ela de polissílaba, tá? Agora, nós iremos ver a diferença daquelas palavras que só tem uma única sílaba. Vejam só. Então, que são chamadas de monossílabas átonas e tônicas. Vocês viram lá que a tia colocou a palavra sol? Sol tem apenas uma única sílaba, não é? Então, nós chamamos ela de monossílaba. Mono quer dizer uma, dissílaba, di quer dizer 2, trissílaba, ó, de 3. 3 sílabas, polissílaba de 4 ou mais. Tá? Agora, nós vamos diferenciar as monossílabas átonas e tônica. O que é uma monossílaba átona? São aquelas palavras que ela não tem sentido quando faladas sozinhas. Por exemplo, si, de, na, de, certo? Essas palavras faladas sozinha ou escritas sozinhas num pedaço de papel, ela não tem sentido algum. Ela só vai ter sentido se ela estiver escrita dentro do texto para dar complemento a outra palavra. Por exemplo, tenho na minha pasta um lápis. O na aí deu um sentidozinho à frase, mas ela sozinha, ela não vai ter sentido. Então, nós chamamos essas palavras que não têm sentido sozinha de átonas. Então, uma palavra, ela é monossílaba tônica quando ela tem sentido só. Como a palavra sol. Vocês sabem o que é o sol? Então, sol é o astro, né, que está lá em cima, que ilumina a nossa terra durante o dia. Mar. Vocês sabem o que é mar? Sabem, né? Mãe, pai, mal. O que é mal? Uma coisa que não é boa, né? Que é ruim. Então, quando as palavras têm sentido sozinha, elas são chamadas de monossílaba tônica. Palavras com apenas uma única sílaba e que têm sentido sozinha, chamamos de sílaba tônica. Pé. Vocês sabem o que é pé? É o nosso pé, né? Então, ela tem sentido sozinha. Pá. Vocês sabem o que é uma pá.
E um nó? Nó com acento tem sentido. E nó sem acento vai ter sentido? Nu. Não tem. Então, prestem muita atenção nisso, certo? Monossílabas, átonas, são as palavras que têm apenas uma sílaba que não tem sentido sozinha. Monossílaba tônica são as palavras que têm uma sílaba que tem sentido sozinha, tá? Agora nós iremos ver um vídeo sobre a separação de sílaba. Preste atenção, tá? A gente já vai colocar aqui. Vamos lá. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem 4 sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma, chi, as. Isso mesmo, tem 3 sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome, ma, chi, as. No meu seria Maico. Muito bem, eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Mecânico, Me, co, ni, co. pássaro. Pássaro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua embaixo, não é? É sim, isso mesmo. Agora vamos tentar identificar as palavras que eu vou escrever. Qual de todas as sílabas é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica? Lembrem-se que a sílaba que não tem um som forte chama-se átona. Vocês vão ver que quando separamos em sílabas, sempre há uma letra que tem um som mais forte, mesmo que não tenha acento gráfico. Nesse caso, dizemos que tem acento que soa nessa sílaba. Vamos separar em sílabas estes nomes. José. A última sílaba é a mais forte. Excelente. Luciana, faça o próximo. Cristina. E aqui temos o mais forte é a ti, mesmo que não tenha acento escrito, e é a penúltima sílaba. Eu continuo. Patrícia. A mais forte é a penúltima. Mônica. E essa que tem um acento, que sílaba é? É a antepenúltima. Meus parabéns. Vó, você sabe de alguma palavra que comece com a sílaba tá? Sei sim, tapete. Para que, Matias? Estou inventando um dominó de sílabas para brincar. Tenho que pensar em palavras que terminem com alguma sílaba, mas ao mesmo tempo em outras que comecem com essa sílaba. Gata e tábua. Apesar do que o tá de tábua leva acento e o de gata não. É claro, é que nem todas as palavras levam acento. Isto vai ser complicado, mas se você me ajudar... Tudo bem, eu te ajudo, mas você brinca comigo primeiro. O que é que você acha? Ótimo, vó. Mãos à obra. Ei, escreva. Então, viram? Toda sílaba é o som que sai de uma única vez da nossa boca, tá? Ó, agora nós vamos fazer a nossa atividade, certo? Peguem o livro de vocês, da página 10, separação silábica. Vamos lá olhar o nosso livro. Dá um tempinho para vocês pegarem, tá? Pegaram? E aí? Já pegaram? Certo. Deixa eu te arrumar aqui. Vamos lá, né? Então, vamos ler um trecho. Pode acompanhar pelo livro ou pelo vídeo, tá certo? De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral
que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, a altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho passou a um palmo das uvas. Então, esse trecho é da fábula A Raposa e as Uvas que vocês fizeram na atividade passada, tá? Agora, peguem aí, virando a página, livro, página 11. Tá. Observe que 5 palavras do texto estão escritas em sílabas separadas, em 2 linhas. Quais são as palavras que estão lá separadas em 2 linhas? Vamos lá olhar. Gulosa, todos, deserto, parreiral e palmo. Então, essas palavras estão separadas, né? Não estão na mesma linha. Aí vocês vão ter que marcar um X na resposta correta. Por que você acha que isso acontece em um texto? Porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha? Ou porque essas sílabas sempre são escritas separadamente? E aí, existem palavras que são escritas separadamente sempre? Vamos pensar, né, para responder. A sílaba é um conjunto de sons emitidos de uma só vez. Nós já vimos isso, né? Tia colocou aí nos slides. Quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não cabe em uma linha inteira? Então, vocês têm 3 tipos de separações possíveis quando a palavra fábula não cabe numa linha inteira. Então, pode colocar as 3, certo? Classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Vamos ver. As palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Então, faça uma pesquisa no dicionário sobre os termos a seguir e registre o significado de cada um. Então, vocês irão procurar o significado de mono, di, tri e poli. Só que tia Idila já tinha até dado essa diquinha, né? Que mono é 1, di, 2, tri, 3 e poli pode ser vários. Mas eu quero que vocês pesquisem e coloquem a resposta de vocês que vocês encontraram no dicionário, tá bem? Agora que você já sabe o significado dos termos mono, di, tri e poli, relacione as 2 colunas. Super fácil essa parte. Quero ver, tá? Vamos lá? Qual é a próxima página? Essa daí, não é mesmo? Né? Muito bem. Então, vejam só, página 12. Jogo rápido. Separe as palavras a seguir em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílaba usando o código abaixo. Nós temos aí monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. O que é que vocês irão fazer? Vão separar a palavra pobremente e dizer qual a classificação de sílaba, se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Só que vocês não vão escrever o nome da classificação, vou colocar um número correspondente à classificação. Se for mono, 1, se for dissílaba, 2, trissílaba, 3, polissílaba, 4, tá? Segunda questão. Reescreva o bilhete a seguir, separando corretamente as palavras destacadas. Vamos ler o bilhete? Alexandre, você já leu o livro de fábulas que a professora pediu? Ele é muito interessante, pois as histórias trazem muitos ensinamentos para todas as pessoas. Não deixe de ler, porque eu tenho certeza de que você vai gostar demais dele. Beijos, Juliana. Quais são as palavras que estão destacadas aí?
pediu, todas e gostar, tá? Então, vocês irão separar essas 3 palavras. Gente, tá super fácil, né? E essas 3 palavrinhas são bem pequenas, tá certo? Então, façam tudo com muito capricho. Letra bonita, nem tão grande, mas também nem tão pequenininha, tá certo? Início de frase se escreve com letra maiúscula, sempre lembre disso. E ao final de cada frase se coloca o quê? O ponto. Tá bom, meus amores? Tia Edila quer ver vocês caprichando em tudo, tá bom? Beijo, ó. Tchau e até a próxima aula. Não esqueçam de tirar foto e postar no Instagram, viu? Tia Edila quer ver todo mundo fazendo as atividades com muito capricho, tá? Tchau!